Nós vamos começar o conteúdo de polinômios, e aí no conteúdo de polinômios vocês vão ver que nós temos um... Quem é que entrou aí na aula? Alguém entrou, não? Não, Não professor, vejo. ninguém entrou. Tá. O conteúdo de polinômios, ele é dividido em dois capítulos, os monômios, tá? E os polinômios. Vamos lá. Então, aqui, ó. Expressões algébricas inteiras. O que que é uma expressão algébrica? Aqui, ó. Uma expressão algébrica é toda... Os quadros que vocês vão ver abaixo aqui são expressões algébricas. O que que é uma expressão algébrica? É uma expressão que vai ter uma parte numérica, um coeficiente numérico e uma parte literal, uma parte com letras. Então, por exemplo, aqui, ó, eu apresentei para vocês 5 expressões algébricas, tá? Tem parte literal e tem letra, ó. Vamos nos fixar nessa aqui do meio, ó. 8x ao quadrado y. 8x ao quadrado y, o 8 é o coeficiente numérico, que muitas vezes vocês vão escutar falar assim, ó, coeficiente só, não vou falar a palavra numérico. Quando falar coeficiente, saibam que nós estamos falando de números. E aqui há a parte literal. Parte literal é a parte que tem letras. O que é um monômio? Vamos lá. Monômio é uma expressão algébrica formada por um termo. Então, observem aqui, ó. Este termo aqui, ó, isto aqui é um monômio. Monômio. Mono quer dizer um termo só. Esse termo aqui do lado, agora, que o último termo, que eu tenho AB mais 5C ao quadrado, como eu já tenho uma soma e eu tenho um termo AB e um termo que é diferente, C ao quadrado, esse termo aqui, ele já é chamado de binômio. Binômio. Por que binômio? Bi é 2, então ele é 2 termos. Binômio tem 2 termos. Algum de vocês já pode estar pensando, então esse termo aqui do meio, que eu tenho a ao quadrado menos a mais 4, ele tem 3 termos. Ele tem 3 termos. Ele é um trinômio. Ele é um trinômio. Trinômio, você sabe, 3 termos. Esse primeiro termo aqui, então, isso aqui é um binômio? Isso aqui é um binômio. Isso aqui é um binômio, tá? Esse termo aqui que eu coloquei é uma expressão algébrica, mas ela não é inteira, ela é uma fração, tá? Ele está aí só para explicar para vocês que existem termos que são expressões algébricas que não são inteiras, elas são fracionárias. Tá ok? Tá entendido o que que é monômio, o que que é binômio, o que que é trinômio, Sim. tá? Monômio tem um termo, binômio tem 2 termos, trinômio tem 4 termos. Algum de vocês pode chegar e me perguntar assim, ó, mas e se eu tiver, por exemplo, um termo assim, ó, que nem eu vou botar aqui em cima, ó, x na terceira mais x ao quadrado menos x mais 3.
Aqui tem 4 termos. Como é que eu chamo isso aqui? Polinômio? Polinômio. Polinômio. Ou seja, o que é um polinômio? Um polinômio é uma expressão algébrica que tem mais de 3 termos. Tá? Ah, mas o monômio, binômio, trinômio não é polinômio? É, mas o monômio tem um termo, o binômio é um polinômio de 2 termos, o trinômio é um polinômio de 3 termos, e se tiver 4 ou mais termos, ele é chamado simplesmente de polinômios, tá? Sem dúvida nisso aí. Vamos adiante, ó. Chamamos de expressões algébricas inteiras as expressões que não têm letra ou variável e seus denominadores nem dentro de um radical, ou seja, expressões algébricas inteiras que não têm letra, então eu tenho lá 5, 3, menos 2, e não estarão dentro de radical. Tá ok? Vamos lá. Expressão algébrica é dita fracionária quando contém variável no denominador. Aqui é uma expressão algébrica fracionária, tá? Só para vocês saberem isso aí. Vamos entrar no estudo dos monômios. Então, tudo que nós formos estudar de monômio vai ter um termo só, tá? Em geral, um monômio é formado por uma parte numérica e uma parte literal. Tá aqui, ó. Prefixo mono significa um só, tá? Então, aqui nós temos um monômio, de exemplo para vocês, 2x ao quadrado. Aqui tem um outro exemplo, 12AB. Estes monômios são 2 monômios diferentes, tá ok? Vamos lá. Como é que eu determino o grau de um monômio? Olha lá. Se o monômio não é nulo, então o seu grau é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Observem aqui, ó. Isso aqui que é importante para vocês saberem, ó. Soma é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Isso é que é importante você saber. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, o que é um monômio nulo? Monômio nulo é quando ele é igual a zero. Por exemplo, 0x ao quadrado. Ah, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, 0x2y3. Isso aqui é um monômio nulo, porque o meu coeficiente numérico é zero, tá? Cuidado, se eu não tiver esse coeficiente aqui na frente, ó, se eu não tiver o zero ali na frente, se eu tiver x ao quadrado y na terceira, ele não é um monômio nulo. Por quê? Porque aqui subentende-se que tem o número 1 na frente. Ele não vai vir escrito. Cuidado com isso aqui, tá? Para ser um monômio nulo, aqui tem que ter o zerinho na frente. Tá? Vamos adiante. Aqui nós temos 2 exemplos de monômios e nós vamos calcular o grau desses monômios agora aqui, ó. Então, vamos lá. Quem é o grau desse primeiro monômio aqui? Vamos separar eles aqui, ó. O grau desse primeiro monômio, como ele me diz que o grau é dado somando-se os expoentes da parte literal, quem é os expoentes da parte literal? Está aqui, ó. É o 3 e o 4. Então, vou ter que somar isso aqui. 3 mais 4
Isto aqui dá 7. Então, eu posso afirmar, este monômio é do 7º grau. Ele é do 7º grau. Agora, observem a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Qual o grau do monômio em relação à variável y? Quero saber qual é o grau desse monômio em relação à variável y. Aí eu estou falando só do y. Qual é o grau do monômio em relação à variável y? Boa, 4º grau. Não sei quem respondeu, mas respondeu certo. Ele é do 4º grau. Deu certo. Quem é que respondeu? Eu e mais Carolzinha. Ah, ele é do 4º grau. Se eu estivesse perguntando para vocês qual é o grau do monômio em relação à variável x, ele é do 3º grau. Então, agora aqui ao lado, vamos lá. Raiz de 5 pequena 8r ao quadrado. Qual é o grau desse monômio? Eu vou ter que somar os expoentes da parte literal aqui, ó. Eu vou ter que somar. Então, cuidado aqui, ó. Fiquem atentos aqui, porque aqui não está aparecendo, mas o meu expoente é 1. Se o meu expoente ali é 1, eu vou ter que somar 1 mais 8 mais 2, ou seja, 11º grau. Ele é do 11º grau, esse monômio. Em relação à variável P, ele é do 1º grau. Em relação à variável Q, ele é do 8º grau. Em relação à variável R, ele é do 2º grau. Está entendido? Alguém não entendeu como é que se determina grau do monômio? O grau do monômio é assim. Determinação de grau de polinômio é diferente. Depois, quando estiver estudando polinômios, ou comigo ou com a Bruna, vocês provavelmente vão aprender como é que se calcula grau de um polinômio. Grau do Para que serve o monômio grau? é assim, hein? O grau serve Para que para... serve o grau? Tá, quem é que está perguntando? O Felipe. Felipe. Felipe, olha aqui. Sim, que eu não estou enxergando vocês. Vocês podem estar me enxergando, eu não estou enxergando vocês. Felipe, o grau é determinado para a gente, por exemplo, identificar que tipo de equação eu tenho. Vocês já aprenderam a resolver equações de 1º grau, concorda comigo? Vocês já aprenderam a resolver equações de 1º grau, já aprenderam a resolver sistemas de equações de 1º grau, tá? Como é que se determina o grau? Por que equação de 1º grau? Porque ele é um polinômio que vai ser do 1º grau. A equação de 2º grau, que vocês vão aprender o ano que vem a resolução dela, ela é uma equação de grau 2. E assim vai indo, de 3º, 4º, 5º grau. Então, se tu identificares o grau do monômio, o grau do polinômio, tu sabe que tipo de equação tu já vai ter ali pela frente para a resolução. Só para tu entender como é que a gente... Para que a gente usa esse grau? Para identificar, na matemática, já umas quantas equações são identificadas pelo grau do polinômio. Então, observem aqui, ó. Aqui diz assim, ó, monômios ou termos algébricos, x na terceira, 8x na terceira, 27x na terceira e 125x na terceira, eu vou
apagar aqui só para... aqui, vou apagar para vocês conseguirem ler depois, ó. Porque o que nos interessava era ali em cima. Eu só fiz aquela pergunta para matar a curiosidade de vocês. Então, aqui, ó. Os monômios ou termos algébricos, x na terceira, 8, x na terceira, 27, x na terceira, 125, x na terceira, observa, todos eles, a parte literal é x na terceira, apresentam a mesma parte literal. Por essa razão, eles são chamados de monômios semelhantes. Olha aqui, ó, monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que têm mesma parte literal igual. Para que eu preciso saber isso? Preciso saber isso para fazer operações com monômios. Somar e subtrair monômios, nós vamos conseguir somar e subtrair se tivermos monômios semelhantes. Se eles não forem monômios semelhantes, se eles não tiverem mesma parte literal igual, não tem como somar nem subtrair. Tá? Então, vou começar com vocês como é que a gente soma e subtrai monômios. Somamos a parte numérica e conservamos a parte literal. Mas, atenção, só somamos ou subtraímos monômios semelhantes, o que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, nós temos 3 exemplos aqui agora, aonde eu vou começar a somar eles com vocês. Ó. Aqui eu tenho monômios semelhantes. Ó. Aqui são 2 monômios semelhantes. Eu tenho lá, ó, 2x na terceira, e tenho 2x e tenho 3x. Isso aqui são 2 monômios semelhantes. Ora, se eles são monômios semelhantes, eu posso somar esses monômios. Qual é o grau desse primeiro monômio aqui? Do primeiro grau. Primeiro grau? Primeiro grau. Então, aqui é do primeiro grau. E aqui também é do primeiro grau. Ô, porcaria. Aqui é do primeiro, aqui é do primeiro grau. Ora, se eu vou somar, que eles são monômios de graus semelhantes, o que eu somo? Aqui diz, ó, somamos a parte numérica. Ora, se eu somo a parte numérica, eu tenho aqui, ó, 2 mais 3, conserva a parte literal, x. Quanto é 2 mais 3? 5x. Ah, Zé, eu poderia já ter colocado aqui do lado 5x? Sim. Posso chegar aqui e colocar 5x. O Zé, o expoente não vai junto. O expoente vai junto, ó. Por exemplo, aqui, ó, a ao quadrado b e a ao quadrado b, eu tenho mesma parte literal. Ela é igual. Então, 5x ele fica como primeiro grau? ele vai ficar do primeiro grau. Isso aqui é do primeiro grau, corretamente. Ele é do primeiro grau. Eu só repito a parte literal. Eu não sou expoente nenhum aí. Tá? Aqui, ó. 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado b menos a ao quadrado b. Qual é o meu coeficiente numérico aqui na frente? É o 1. Ele não está escrito, mas é o 1. O que eu vou fazer agora aqui para resolver? 3 menos 1, olha lá, 3 menos 1 ao quadrado b. 3 menos 1, isso aqui é 2 ao quadrado b. Qual é o grau desse monômio agora aqui? Esse monômio é do... Cuidado, como é que eu determino o grau?
Como é que eu determino o grau? Ah, terceiro. Hein? Terceiro Como é grau. que eu determino? 2 mais 1, ele é do terceiro grau. Cuidado aí, tá, gente? Cuidado na perguntinha aí. Agora aqui, ó, tudo x ao quadrado e aqui x ao quadrado. Como eu tenho fração ali, meu denominador comum aqui é 1. O que eu vou fazer? Para somar a parte numérica, eu preciso reduzir tudo ao mesmo denominador. Quem é o denominador comum entre 6 e 9? Se vocês fizerem aqui em cima, ó, entre 6 e 9, olha lá, dá por 2, dá 3 e dá 9, dá por 3, dá 1 e dá 3, dá por 3, dá 1 e dá 1. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Meu denominador comum é 18. Tá aqui. 18 divididos por 6 dá 3. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. Menos 18 divididos por 9, 18 divididos por 9 dá 2. 2. 2 vezes 2, 4x ao quadrado. Mais 18 por 1 dá 18. 18 vezes 1, 18x ao quadrado. Ora, 18 menos 4 vai me dar 14. 14 mais 3, 17. Isto vai ficar 17x ao quadrado sobre 18. Aqui está o meu monômio, que eu também posso escrevê-lo, ele também pode aparecer escrito assim para vocês, ó. 17/18 de x ao quadrado. É a mesma coisa. Qual é o grau desse monômio aqui? Segundo grau. Fala quem perguntou aí. Quem queria perguntar, pode falar. Eu não sei se eu tô rateando, mas ali eu me confundi porque eu faria 18 mais 4x. 18x mais 4x. Aí tu fez menos. Porque tem um menos aqui na frente. Ah, tá. Tá bom, entendi. Olha aqui. Aqui, ó. O que eu vou ter que pegar? 18 se eu somar com 3. Posso somar os sinais iguais. Olha aqui, ó. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 com mais 18 dá mais 17. Eu só vim de trás para frente. Tá Entendi, ok? entendi. Obrigada. Vamos lá, ó. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui alguns monômios para nós somarmos. Então, vamos lá, ó. Vou começar por esse aqui da pontinha aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Quem é meu denominador comum aqui? Meu denominador comum aqui é 4. É 4. Entre 2 e 4 é 4. 4 divididos por 2 dá 2. Aí eu vou ficar com 2 que multiplica P menos Q. Mais 4 divididos por 4 dá 1. Vou botar o 1 ali, para vocês não se perderem. 1 que multiplica 2P menos 3Q. Aqui. Agora, vou multiplicar esses dois termos aqui, ó. Vou resolver, vou tirar esse parênteses. Vai ficar 2P menos 2Q. Vou multiplicar aqui, ó, mais 2P. Vou multiplicar aqui, ó, menos 3Q. Tudo isto... Oh, cadê o sumiço? Tudo isto sobre 4. Deixo o 4 ali. Agora, observem aqui, ó. O que eu posso juntar? Quem são termos semelhantes? O 2P eu posso juntar com o 2P. Então, 2P mais 2P, 4P. Agora aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó.
menos 2Q com menos 3Q. Menos 2 com menos 3 dá menos 5Q. Isto tudo sobre 4. Não tem como juntar mais nada. Aqui está o resultado da minha operação. Tá? Aqui, cuidado com esse sinal negativo aqui, gente. Sinal negativo, o que que faz? Troca o sinal de tudo que tem dentro do parênteses. Então, vou ficar aqui, ó, com 5A ao quadrado menos 4A menos 2 ao quadrado mais 3A. Troquei o sinal aqui, troquei o sinal aqui. 5A ao quadrado com menos 2A ao quadrado, ó. 5A ao quadrado menos 2A ao quadrado menos 4A mais 3A. O que tu fizesse, Gé? Juntei os termos semelhantes. Aqui eu vou juntar esses dois termos e aqui eu vou juntar esses dois termos. 5A ao quadrado menos 2A ao quadrado, 5 menos 2, 3A ao quadrado. Menos 4A com mais 3A, menos 4 mais 3 dá menos 1A. Aqui está o resultado da minha expressão. Ok? Sem dúvida? Ô, Soril, e o grau? Qual o grau? Isso aí... 3. Não, calma, vamos lá. Na verdade, que termo eu encontrei aqui? Eu encontrei um binômio. Ó, tem dois A primeira e a termos. segunda são binômios, né, Sônia? Eu ia te fazer essa pergunta no começo. Hein? O primeiro resultado e o segundo resultado das duas contas Aqui é são um binômios. binômio, aqui é um binômio, e aqui também é um binômio. Ah, Tá? tá, então tá certo. Tem dois termos diferentes. E o grau do binômio é como se fosse um grau de um polinômio, tá? Então, aqui eu já não falei em grau para vocês, por causa disso mesmo, tá? Vamos lá, ó. Agora eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho expressões que são formadas por monômios. Aqui, ó, 3A ao quadrado, B ao quadrado, menos 4A ao quadrado, B ao quadrado. O que eu tenho aqui, ó? 3 menos 4 ao quadrado, B ao quadrado. Ora, 3 menos 4 dá menos ao quadrado, B ao quadrado. Tá? Tá aqui a minha resposta. Vamos lá. Qual é o grau aqui? Quarto. Quarto grau. Tudo que nós Tá, já ô, estudamos senhor, hoje. Quarto grau. Por quê? Porque isso aqui é um monômio. Fala, pergunta. assim só pega o número, tipo, que... Deixa eu Os falar, pera. expoentes aqui soma. Só isso? É só isso. Para Ah, bom. determinar o grau, é pegar os expoentes e somar. Olha essa aqui, ó. O que eu tenho aqui? Raiz de 2 ABC mais raiz de 3 ABC. Então, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3 ABC. Observa aqui, ó, eu não tenho como somar essas duas raízes. Então, a minha resposta já está aqui, ó. Está aqui a minha resposta. Raiz de 2 mais raiz de 3, ABC. Qual é o grau desse monômio aqui? Terceiro grau. Aqui ele é do terceiro grau. Aqui eu tenho 3 sétimos de x ao quadrado mais 2 sétimos de x ao quadrado. Então, eu tenho lá 3 sétimos mais 2 sétimos de x ao quadrado. Conservo a minha parte literal. 3 sétimos mais 2 sétimos
Como o denominador é igual, eu somo os numeradores. Isso vai ficar 5/7 de x ao quadrado. Aqui está a minha resposta. Qual é o grau? Segundo grau. Aqui eu tenho, ó, 0,9A na terceira, menos 0,4A na terceira, mais 1,5A na terceira. Bom, vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 0,9 menos 0,4. Isso vai me dar 0,5. Então, aqui eu tenho 0,5, olha lá, 0,5 mais 1,5 A na terceira. Eu juntei esses dois aqui só. Ora, 1,5 mais 0,5, 1,5 mais 0,5, isso aqui vai me dar 2. Então, isso aqui vai ficar 2A na terceira. Aqui está o resultado da minha soma. Ele é do terceiro grau. Aqui, 0,3, vou apagar essa conta aqui para nós usar esse espaço aqui. Olha lá, 0,3 menos 0,01. Ó, vou até fazer de cor diferente. 0,3 menos 0,01. É isso que eu tenho aqui, ó. Estou fazendo essa conta aqui. Aqui eu vou acrescentar um zero, 30 menos 0,1, isso vai ficar 0,29. Então, aqui vai ficar 0,29 menos 0,1. Opa! Observem um detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho x na quinta, aqui eu tenho x na quinta e aqui eu tenho x na quarta. Eu não tenho como juntar isso aqui. Então, aqui vai ficar 0,29 x na quinta menos 0,1 x na quarta. Aqui está o resultado da minha expressão. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um binômio. Observa que eu não vou botar o grau dele. Ele é um binômio. Tá, gente? Entenderam isso aí? Sim. Aqui, Sim. ó. Sim. Calcule a área da figura abaixo por meio da expressão algébrica que não tenha termos semelhantes. Então, vamos lá. Como é que eu determino a área da expressão? Vamos pegar esse primeiro retângulo aqui, ó. Esse aqui. Eu vou chamar de área 1. Quem é a minha área 1? A minha área 1 vai ser B vezes AB. Então, é 2AB. Aqui está a minha área da minha expressão. 2AB. Tá? Na verdade, aqui vocês vão ver que eu já estou multiplicando. Quem é a área dessa expressão 2 aqui? Ó? Vou resolver só para chamar a atenção para vocês verem. Vai ser A vezes A mais B. Ora, como é que eu resolvo essa multiplicação aqui, ó? Essa multiplicação, eu vou multiplicar esses dois termos aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, a minha área 2 vai ser A ao quadrado mais AB. Quem é a área total da figura? A área total da figura vai ser a área 1 mais a área 2. Quem é a área 1? 2AB. Mais A ao quadrado mais AB. Quem é que eu posso juntar? Eu posso juntar esse termo com esse termo aqui, ó. Esses dois é que eu posso juntar. Então, essa soma vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais 1AB, 3AB. Aqui está a expressão que não tem termos semelhantes, que representa
área dessa figura. Tá ok? Na próxima aula, eu agora vou parar de gravar com vocês. Na próxima aula, nós vamos interromper a gravação.